Agora há pouco, mais cedo, eu estava na dúvida qual era o módulo que tinha esse assunto, né, para encerrar o volume 1, pessoal. Achei o módulo 4, na frente C do volume 1, para a gente encerrar esse conteúdo hoje, grupos sanguíneos. Um dos melhores assuntos da genética, né, pessoal? Muito bom mesmo. A gente tem os grupos sanguíneos, os mais conhecidos são esses 3, às vezes só se fala nesses 2, mas... gente, acreditem, há mais de 20 tipos diferentes de sistemas de grupagem sanguínea, tá certo? E todos eles são baseados pela presença ou não de proteínas na membrana das hemácias. Hemácias, que vocês lembram, são as principais células existentes no sangue. E essas proteínas é que são utilizadas para a questão de identificação desses grupos sanguíneos, lógico. Os principais são o sistema ABO, o sistema MN e o fator RH. Lembre, são mais de 20 tipos diferentes de sistemas de grupagem, mas a gente vai dar ênfase para esses 3. Ok? E na maioria das vezes, quando alguém te pergunta qual é o teu grupo sanguíneo, você sem querer está mencionando o seu sangue em 2 sistemas de grupagem. Por exemplo, o meu sangue, ele pertence ao grupo O negativo. O que significa isso? Você está mencionando o teu sangue, eu estou mencionando meu sangue no sistema ABO, que é o sangue O, e no fator RH, que é o sangue RH negativo. Por causa disso, pessoal, você está trabalhando 2 heranças ao mesmo tempo. É por isso que, às vezes, esse assunto pode vir na segunda lei, tá? Às vezes o aluno, acostumado a ver esse assunto na parte de primeira lei de Mendel, acha estranho ele ser estudado na segunda lei. Simples, porque às vezes você pode fazer a junção dessas 2 características, no caso, sistema ABO, fator RH, como se fosse segunda lei, né? Trabalhando aí 2 características. Agora sim, pessoal, há algo mais interessante ainda nesse estudo dos grupos sanguíneos, porque para alguns casos e particularidades, você consegue revisar a primeira lei, você consegue revisar a segunda lei, e você também consegue identificar certas particularidades da primeira lei, e também pode trabalhar a interação gênica que a gente concluiu agora há pouco, mas tranquilamente você pode trabalhar a interação gênica aqui também. Bom, primeiramente, regra geral, quer identificar grupos sanguíneos? Tem que lembrar da famosa relação específica entre antígeno e anticorpo. Ah, professor, mas imunidade e tudo mais, o que é que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Para quem ainda não lembra, o antígeno, pessoal, é o nome que se dá àquela proteína estranha que invade o corpo. Normalmente são proteínas existentes em cápsulas virais, toxinas bacterianas ou qualquer outro tipo de proteína de algum organismo que esteja invadindo teu organismo, tá? Então ele é identificado como uma proteína estranha, ele ativa células de defesa a fazer uma reação imune por meio da produção de um anticorpo, proteína de defesa específica. Ok? Nesse caso, para os grupos sanguíneos, é só lembrar, esse antígeno, essa proteína estranha, ela vai servir para identificar o grupo sanguíneo. E nesses casos, a gente chama de proteína estranha no momento que você mexe com o lance das transfusões. Viu, gente? As transfusões sanguíneas, elas ocorrem desde muito tempo, né, pessoal? Desde os primórdios da medicina moderna, já se efetuavam transfusões sanguíneas. O problema é que anteriormente não se conhecia o mecanismo proteico e também o mecanismo genético envolvido nas tipagens sanguíneas, o que dava margem para a ocorrência dos chamados acidentes de transfusão. Porque, na verdade, quando as transfusões ocorrem, você pode receber proteínas estranhas nessa transfusão. Um exemplo simples, por caso aqui do sistema ABO, pessoal. Considera aí o grupo A e o grupo B. Indivíduo doador do grupo A, indivíduo receptor do grupo B. Por esse lance aqui da proteína que identifica, que é o antígeno,
a gente pode fazer o seguinte: indivíduo tem o sangue A por apresentar uma proteína A nas suas hemácias. E o indivíduo pode apresentar o sangue B por apresentar a proteína B nas suas hemácias. O que é que vai acontecer? O indivíduo A doa sangue para o indivíduo B. O que é que vai acontecer, gente? Relaçãozinha imune. Por quê? Porque este receptor do grupo B está recebendo o sangue do grupo A, que tem lá uma proteínazinha, proteína A, nas hemácias, que vai ser identificada como antígeno, isto é, proteína estranha. E essa reação imune, para atacar esse sangue estranho, pessoal, pode provocar os chamados acidentes de transfusão, né? Porque quando essas hemácias estranhas são destruídas e processadas no fígado, isso aí pode originar algumas toxinas. E se o indivíduo for sensível a essas toxinas, ele pode até mesmo morrer. Tudo bem? Então aqui, lembrando, o antígeno refere-se à proteína que identifica o tipo de sangue. Beleza? Eu vou usar isso no ABO, vou usar isso no MN, no fator RH, enfim, em todos os sistemas que a gente conhece. Falando aqui do sistema ABO. Sistema ABO de grupos sanguíneos vai dizer se o indivíduo é do grupo A, do grupo B, do grupo AB ou do grupo O. Na historinha dos antígenos e anticorpos, a relação imune que neste caso vai servir para identificar o tipo de sangue. Temos como antígenos os aglutinogênios ou aglutinógenos, que são proteínas existentes na membrana das hemácias e que irão servir exatamente para identificar o tipo de sangue. Os anticorpos são denominados aglutininas. Essas aglutininas normalmente são produzidas por ocasião de uma resposta imune e elas vão ocorrer, pessoal, no plasma sanguíneo. Tudo bem? Então, aglutinogênios na membrana das hemácias, estas proteínas aqui vão identificar os grupos sanguíneos e os anticorpos quando houver uma reação devido a uma doação incompatível, por exemplo. Né? Mecanismo genético aí, pessoal. O que eu falei agora há pouco. Dá para você revisar a primeira lei, dá para você revisar a segunda lei, mais à frente a gente vai ver isso, e falar um pouquinho de interação gênica também neste assunto. Olha só, são 3 alelos, beleza? São 3 alelos. Isso aí, na primeira lei, nós chamamos isso aí de um caso especial, denominado polialelismo, ou polialelia, ou alelos múltiplos. Quando uma mesma característica é determinada pela ação de uma série, né, de 3 ou mais genes alelos. O nome disso é polialelismo. O exemplo clássico de polialelismo na espécie humana está aqui, ó, sistema ABO. Lembre, gente, você só tem pai e mãe. Apesar de ser uma série de 3 genes para determinar essa característica, você só vai receber esses genes 2 em 2, né? Um da sua mãe e um do seu pai, 2 genes alelos por locus. Por isso que vão surgir os genótipozinhos que a gente vai encontrar daqui a pouco. Por que eu digo que dá para revisar mais coisas da primeira lei? Porque bem aqui, ó, entre esses alelos, eu tenho o alelo IA, IB e Izinho, você vai ter uma relação de dominância. Dominância do alelo IA em relação a Izinho. Caso de primeira lei, né, dominânciazinha completa. Dominância do alelo IB em relação a Izinho, idem. Mas, quando você tem os 2 genes dominantes, IA e IB, no mesmo genótipo, olha só, vai rolar uma codominância. Então, você está falando aí, ó, na primeira lei, de um caso específico, que é o polialelismo. Você está falando de dominância, você está falando de codominância. Lembrando, a codominância, você vai ter a ação conjunta dos 2 genes, né? E neste caso vai surgir o chamado grupo AB, né? Que literalmente é uma mistura entre o grupo A e o grupo B. Mas vamos lá, o que é que esses genes determinam, pessoal? O alelo IA, ele quando tiver em dose dupla ou simples, determina a presença do aglutinogênio A no sangue. O alelo IB determina a presença do aglutinogênio B
tipo de proteína existente no sangue, o nosso antígenozinho da vez. E o recessivo Izinho, veja bem, ó, ele vai determinar sangue sem estas proteínas, sem os aglutinogênios. Tá? Gente, se você pensar, você que já estudou esse assunto, você vai ver que não é algo tão simples assim, né? Na verdade, a determinação desses grupos sanguíneos não vai depender apenas da ação desses genes aí, não. A gente vai ter que contar com a participação de outro par de genes existentes em outro par de cromossomos homólogos que vão interagir com esses genes, pelo menos com os genes A e B, né? Esses genes são os genes Hzão e Hzinho. Por causa disso, faz-se também a análise do sistema BO, galera, segundo uma interação gênica. Daqui a pouco a gente fala, beleza? Se assuste não. Vamos aqui, ó. Nessa tabelinha, a gente vai ver, claro, os fenótipos, que são os 4 grupos sanguíneos que você já sabe. Os alelos que vão determinar esses grupos sanguíneos. Facílimo, né? Se eu sou do grupo A, eu vou ter o alelo IA. Esse alelo vai estar em dose dupla ou simples lá no genótipo. Daqui a pouco a gente vai ver. O grupo B, ele vai ter o alelo IB. Logicamente, esse B vai determinar a produção de um aglutinogênio B. Daqui a pouco a gente vai dar uma confirmada nisso. Olha a codominância aí, gente. Quando esses dois genes estiverem no genótipo, eu vou ter o grupo AB. E o recessivo, não menos importante, Izinho, vai determinar o sangue sem aglutinogênios, o nosso querido, ou o meu querido grupo O. Ok? Gente, olha os genótipos aí, ó. Para o grupo A, eu posso ter a versão homozigota desse genótipo. Beleza? Para o grupo B, eu posso ter também a versão homozigota desse fenótipo, no genótipo, melhor dizendo. E como esse gene IA, lembra, ele domina o Izinho, eu posso contar também com versões heterozigotas. Que é assim, ó, em termos de resultado, em cruzamentos e herança, esses heterozigotos são importantíssimos. Inclusive, vou marcá-los aqui, ó. O heterozigotozinho que aparece para o grupo AB, só um genótipo possível, porque ele é resultante da codominância da ação conjunta desses dois genes aí, tá? Então, somente genótipo heterozigoto para o grupo AB. E o nosso queridíssimo fofinho grupo O é o Izinho. Izinho, tá, pessoal? Adoro, né? É o meu genótipo, correto? E vamos lá. O indivíduo do grupo A, ele vai apresentar, logicamente, a proteína A ou aglutinogênio A no seu sangue. Nas hemácias, na membrana das hemácias. O grupo B apresenta nas hemácias o aglutinógeno B. Correto? E aí é o seguinte, pessoal, quando você vai fazer transfusões entre esses dois indivíduos, percebe que a presença dessas proteínas vai desencadear uma reação imune, já que para um indivíduo do grupo B, o aglutinogênio A é estranho para ele e vice-versa. Mas isso não vai acontecer quando o indivíduo for do grupo AB, pois ele vai apresentar, olha só, os dois tipos de aglutinogênios. Então esse AB, ele já pode receber numa transfusão o sangue A e também o sangue B, pelo fato de compartilhar nas suas hemácias esses dois tipos de aglutinogênios. Infelizmente, é o que não acontece com o grupo O. Nesse caso, pessoal, ele não pode receber em transfusões o grupo A e o grupo B, né? Devido à presença desses dois aglutinogênios nesses grupos, que no caso são ausentes do grupo O. Daqui a pouco a gente vai ver que, na verdade, para esse lance das transfusões, pessoal, há uma influência do fator RH, né? Claro, você vai ver comigo. As aglutininas, que são, olha só, os anticorpos produzidos mediante uma reação imune, são os seguintes. Eu tenho o anticorpo existente no plasma, que é o anti-B para o grupo A, porque esse aglutinogênio B é estranho, beleza?
Para o grupo B, o aglutinogênio estranho é o A, por isso ele vai reagir contra o A. E para o indivíduo do grupo AB, como ele compartilha dos dois tipos de aglutinogênios, ele não pode ter esses anticorpos, senão ia dar muito errado isso aí para ele, ele iria reagir contra o seu próprio sangue. E no grupo O eu tenho, portanto, os dois tipos de aglutinogênios, pois esses dois aglutinogênios são proteínas estranhas para mim. Para encerrarmos o nosso módulo, falando aqui sobre o sistema MN e o fator RH, ok? O sistema MN, que às vezes é esquecido aí por alguns autores, às vezes também nos livros e tudo mais, é um sistema muito simples, tá? Ele pode aparecer às vezes só para dar uma maior qualidade na questão, que vai aparecer em algum concurso, e é simples. Como é que é aqui, ó? No sistema de grupos sanguíneos MN, tu vais ter dois alelos, o alelo IM e o alelo IN, tá? Às vezes pode aparecer, pessoal, alelo LM e LN, sendo este L uma homenagem ao Karl Landsteiner. Karl Landsteiner foi o cara que desenvolveu as pesquisas que culminaram na descoberta da maioria dos grupos sanguíneos, inclusive aqui do fator RH também. Então é o seguinte, entre esses dois genes não teremos dominância, caso simples de codominância. A ação conjunta dos dois genes vai formar um indivíduo que vai ter um fenótipo correspondente a uma mistura. Esse sistema MN, pessoal, é como se fosse o sistema ABO sem um alelozinho, muito simples, olha só. A gente tem aqui, ó, entre esses genes, três genótipos, o IM, IM, o IN, IN e o IM, IN. Dois homozigotos e um heterozigoto. Bom, a mesma historinha. Estes genes vão condicionar a produção, pessoal, de anticorpos, melhor dizendo, antígenos, tá? A gente tem o antígeno M. Esse antígeno M é produzido no sangue pela ação conjunta dos dois genes IM. Por sua vez, quando o indivíduo homozigoto IN tem esse genótipo, produção do antígeno N em seu sangue. E para os indivíduos heterozigotos, como é um caso de codominância, vamos ter, olha aí, ó, os dois tipos de antígenos. Tudo bem? Vamos trabalhar aí com três grupos sanguíneos. O grupo M, o grupo N e o grupo MN. Não havendo nenhum tipo de restrições quanto a cruzamento ou mesmo transfusões entre esses indivíduos. É como eu te falei, pessoal, às vezes a questão ela coloca o sistema MN juntamente com a ABO e com o fator RH só para dar uma complicada na questão, né? Mas, para quem não conhecia, prontinho. E o fator RH, ou sistema RH, ou fator D, ou sistema D. Muito interessante, tá? O fator RH foi descoberto por Karl Landsteiner aí na década de 40 do século passado e se tornou uma referência como sistema de grupagem sanguínea, porque pode ser trabalhado conjuntamente com o sistema ABO, pessoal. Como eu te falei mais cedo, às vezes você menciona o teu grupo sanguíneo como A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo, fazendo uma referência a dois grupos sanguíneos. E geneticamente, na verdade, você está trabalhando com duas características. Então vem mais aquela observação que eu estava prometendo para vocês. Ó, nesse caso, na verdade, quando você está falando de sangue A positivo, A negativo, etc., você está fazendo uma proposta de estudo de duas características ao mesmo tempo, até mesmo em níveis de genótipo. Daqui a pouco eu vou dar uma evidenciada
porque agora a gente vai tentar entender o que é esse fator RH. O fator RH, pessoal, surgiu exatamente pela descoberta deste famoso antígeno aí, ó. O antígeno presente nas hemácias, descoberto aí por Landsteiner da década de 40, é o fator RH ou fator D, presente em alguns indivíduos primatas, incluindo, claro, nossa espécie. E pela presença ou não desse antígeno, nós temos os dois tipos sanguíneos do fator RH, que são o RH positivo e o RH negativo. Logicamente, o indivíduo é RH positivo quando ele apresenta em seu sangue o antígeno fator RH. Sangue contendo fator RH. Ele testa, portanto, RH positivo. Sangue sem o fator RH, ele está testando, portanto, RH negativo. Ok? Para mecanismo genético, quem já conhece esse assunto lembra muito facilmente, temos um caso puro e simples de herança mendeliana de primeira lei, ou seja, uma única característica determinada ou condicionada por dois genes. Ok? Eu tenho o gene Dzão dominante e o gene Dzinho recessivo. Uma característica, dois alelos com dominância completa, dois fenótipos. RH positivo e o RH negativo. Estes são os dois fenótipos. E temos aqui, pessoal, os genótipos, que são três, ó. Homozigoto dominante, versão homozigota para o fator RH positivo, e versão heterozigota para o fator RH positivo, que é o Dzão-Dzinho. Para o fator RH negativo, temos apenas este homozigoto recessivo, que é Dzinho-Dzinho. Tudo bem? Caso simples e puro de primeira lei, tá? Uma única característica, dois alelos, dois fenótipos e três genótipos. Para efeito de transfusões, que é importante a gente salientar sobre fator RH, é que pode haver, na verdade, uma restrição nesse mecanismo de transfusões. Esse mecanismo de transfusões, ele vai dar o teor de maior importância para esse sistema de grupagem, inclusive justificando alguns casos importantes, como o da eritroblastose fetal. Então, como é que vai funcionar, pessoal? O indivíduo de sangue RH positivo, ele vai doar e receber de um indivíduo RH positivo, normal. Assim como o indivíduo RH negativo, ele vai doar e vai receber também sangue de um indivíduo RH negativo. Isso aí, digamos, são as transfusões recomendáveis. Só que há possibilidades aqui ainda. Eu vou traçar as setas e você vai perceber que uma dessas setas vai trazer, pessoal, uma transfusão incompatível. Tá? Qual dessas setas? Será que a transfusão do RH positivo para negativo? Será que a transfusão do RH negativo para positivo? Nota, uma dessas transfusões é possível, a outra é incompatível. Então vamos raciocinar comigo. Se o fator RH é antígeno e ele está presente no RH positivo, quem vai sofrer, gente, é o RH negativo que não tem essa proteína. E essa proteína, portanto, ela se configura como uma proteína estranha e que pode causar uma reação nesse indivíduo. Portanto, esta transfusão aqui, ó, de RH positivo com fator para RH negativo sem fator, ela se configura como uma transfusão incompatível. Já que esse indivíduo é RH negativo, sem a presença dessa proteína no seu sangue, vai reagir, né,
para destruição desse sangue estranho, desse sangue com fator RH, e isso aí pode trazer algumas consequências, caracterizando aqueles acidentes de transfusão que a gente já viu. Agora, isso aqui, galera, é possível plenamente, porque teoricamente o indivíduo RH negativo, ele pode não apresentar nenhum tipo de proteína que possa comprometer o RH positivo. Por causa disso, é que a gente estabelece aí, ó, os chamados doadores universais ideais e receptores universais ideais. O receptor universal ideal é exatamente, olha, tem que ser RH positivo, pessoal. A gente sabe que do sistema ABO, que pode receber sangue de todos os grupos é o AB. Agora, neste caso, para ser ideal, ele tem que ser AB positivo. Então, vem comigo. Esse AB positivo, ele pode receber sangue de A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Ele é considerado o receptor universal ideal. Para doador universal ideal, que é um sangue muito requerido aí nos bancos de sangue dos hemocentros, por ser um sangue que normalmente não provoca reações, que é muito utilizado em situações de emergência, teremos o sangue do grupo O negativo. Tá, pessoal? Que por coincidência é o meu fenótipo para grupo sanguíneo. Tá? Você que está em casa, que é grupo O negativo, né? Eu vou deixar meu contato aqui embaixo, a gente pode fazer um grupinho do WhatsApp só com pessoas O negativo, né? Quem sabe, né? Nem sabe o dia de amanhã, pessoal, de repente a gente pode precisar um do outro, correto? Então sou O negativo, posso doar sangue para todos os outros grupos, tanto faz ser RH negativo ou positivo, tá, pessoal? Posso doar para A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo, né? O problema, pessoal, por isso que eu estou mobilizando vocês para a gente fazer, você que é grupo O negativo, eu estou mobilizando você para fazer um grupo de WhatsApp, porque nós, O negativos, na hora que a gente vai precisar de sangue em situações de urgência, nós só podemos receber sangue O negativo. Essa é a nossa desvantagem. Portanto, espero o seu contato para esse grupo. E para encerrar, pessoal, a gente vai reconfirmar aquela historinha, né, de você estudar a segunda lei envolvendo esses dois grupos sanguíneos. Então, observe aqui, ó. Você tem o grupo AB com genótipo IA e B, correto? Você tem fator RH, que pode ser desão traço. Pronto. Você está estudando a segunda lei envolvendo esses dois sistemas de grupos sanguíneos. Aqui no caso do sistema ABO, do mesmo jeito, ó, vai pegar os genótipos do ABO, vai pegar os genótipos do fator RH, e aí, ó, nessa brincadeira, você faz o estudo dos dois grupos sanguíneos ao mesmo tempo, né, aplicando aí, galera, os preceitos que você aprendeu na segunda lei da herança mendeliana. Correto? A gente se vê, pessoal. Só um pequeno detalhe. A parte de eritrobastose fetal eu vou fazer de casa, vou enviar para vocês aí e vai dar tudo certo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vocês já podem fazer os exercícios da apostila. Eu vou selecionar algumas questões para a gente comentar online também. E é isso aí, tá? Força, fica em casa e a gente se vê.